Alô, olá gente, estamos ao vivo. Tem alguém por aí já? Dá um aceno, se alguém estiver por aí, para eu saber que tudo está funcionando. Opa, ó, minha esposa e meu filhinho estão dentro já. Olá, gente. Boa noite, boa noite. O pessoal tá chegando, legal. Tá dando para fazer a live. Tava preocupado porque aqui no Paraná, né, a Copel que fornece internet aqui para mim, o negócio virou um caos hoje, caiu. É a primeira vez que eu vou fazer no 4G, tá? Se é ruim a conexão, vocês vão avisando aí pra gente, a gente vai dando um jeito, certo? Vamos lá que a Formiga deve estar entrando já. Opa, já tá aí. Boa noite, Formiga. Boa noite, Nano. Boa noite, galera. Muito feliz de estar aqui de novo nos nossos encontros de segunda-feira. Estamos aí criando uma nova rotininha, gente. Toda segunda-feira agora, vocês pediram, então toda segunda-feira tem live aqui comigo com Formiga e depois a gente sobe o vídeo lá pro canal do YouTube. Então quem não se inscreveu, se inscreve lá, aproveita, tá? Chama-se Entre Stories, que vai ficar tudo armazenado lá. Inclusive, utilize aquele canal para dar sugestões, o que vocês estão achando aí, dar o feedback que é bem importante pra gente. Deixa eu pedir até para fazer aquele rolê Felipe Neto, tá? Entra lá, curte, dá joinha, compartilha, chama os amigos, se inscreve, faz comentário, faz todo aquele rolê que o Felipe Neto ensinou a gente como é que você faz, aí Porque isso daí dá é essa força para mim e combustível. pro Nano aí. Exatamente, isso é combustível pra gente. A gente sabe que tá no caminho certo, tocando os assuntos que vocês querem ouvir aí, então interajam, né? Porque isso aqui só faz sentido se for uma coisa, realmente uma conversa. Aí o Formiga mais vocês aí. Né? Não é só, se não ligar pro Formiga, a gente ficava batendo papo ali. O lance é que seja algo realmente coletivo aqui. É. Mas se quiser me ligar para bater um papo também, vai ser sempre uma honra, Tá que é tudo sempre um certo. aprendizado conversar com meu amigo Nano. E Sempre na muito verdade bom. a ideia dessas lives foi justamente isso, né, Nano? A gente trocando ideia lá no Zap Uhum. e querendo dividir aí com a rapaziada, com nossos colegas aí de profissão e ser uma coisa colaborativa, né? O pessoal E natural, né? Uma coisa que flui, interagindo. assim. É. E até inclusive o assunto dessa live hoje veio através dessa colaboração, dessa participação da galera aí, né, Nano? Exatamente. A gente abriu aquela caixinha de perguntas, né? Querendo saber o que vocês tinham de dúvidas ali para a gente abordar na live, para não ficar só sempre a gente escolhendo temas ali, né? Então vieram algumas dúvidas que sempre aparecem, mas veio uma que chamou a nossa atenção em especial, né, Formiga? Uma coisa que acho que encaixa muito bem aqui nos nossos dois perfis, nos nossos dois assuntos, e uma coisa que a gente tem certeza que vocês todos têm curiosidade. Sim, acho que todo mundo tem curiosidade, eu tinha muita curiosidade sobre isso, que é o papo da adaptação, né? Como é que a Exatamente. gente adapta uma história literária para o cinema e até convidar o pessoal a pensar no rolê ao contrário também. Como é que a Exato. gente adapta um filme a um livro? Como é que a Isso. gente pensa nessas histórias em mídias diferentes? E não precisa ser só, né? A gente usou o termo cinema e livro, mas não é só isso. Hoje a gente sabe que tem outras mídias aí, que tem quadrinho, né? A gente falou sobre o Coringa na última live, então quadrinho sempre tá em alta há algum tempo já, adaptações, tanto em livro, está sendo muito adaptação literária de quadrinhos, daí para cinema, etc. Videogame continua em alta, tem até podcast sendo adaptado aí. Então, né? Então, Eu me lembro realmente. de uma série, a série durou uma temporada só, mas foi adaptada de um Twitter. Ah, sim, aquela do Shoot My Dad É, Say, alguma coisa assim, né? exatamente, as Aham. besteiras que meu pai fala, né? Podia ser uma É, tradução livre aí, que exatamente, o era cara tinha um perfil de o tweet. cara o cara criou um perfil do Twitter falando das coisas interessantes que o pai dele falava, comentava sobre a vida, e o pessoal criou, a partir dali, uma série, um sitcom, né? Mas não É. funcionou muito, mas o pessoal tá procurando tudo, né? Nano, o pessoal já fez filme de emoji. Pois é, eu ia É. comentar isso, cara. Filme de emoji. Então, tipo, né? é, E olha, eu tenho um certo trauma com isso, porque numa agência, né, quando trabalhava em agência, a gente fez uma campanha inteira, né, que era para ser só uma peça com emoji.
né? Daí o cliente adorou e foi uma campanha inteira, tipo, o ano inteiro a gente usando o personagem de emoji. Assim, quando saiu o filme, eu falei, não, cara, eu não vou ver esse negócio, me traumatizou. Né? Mas você vê que tem muita coisa aí para ser adaptada. E aí até converso com os meus alunos, né, com o pessoal que me procura. Por exemplo, às vezes você tem um amigo que tem aí um curta que está no YouTube, ou até um trabalho de faculdade, alguma coisa do tipo. Por que não adaptar isso para um livro, para um conto, para uma. Né, porque é uma forma de você treinar, é uma forma de você desenvolver. E uma coisa também que as pessoas falam muito hoje é essa questão de os projetos têm que ser multiplataforma, É. né, que elas têm que permear aí internet, livro, filme, série, cinema, aonde tiver uma tela, aonde tiver uma quadrinho, aonde tiver um meio, você está ali comunicando aquela história. Por que aquela história não... Matrix fez isso, né? Tinha Uhum. jogo de videogame, quadrinho, tinha tudo, E papel vejam que higiênico. é interessante a gente usar esses exemplos assim, até para explicar para o pessoal o que é uma adaptação, né? O que é uma história transmídia, né? Que são coisas completamente diferentes ali. O pessoal pensar, eu criei uma história aqui no meu livro e agora eu vou fazer sei lá, uma animação. E isso é transmídia, não necessariamente, tá? Porque veja, quando você só pega a mesma história, tá? E você adapta para outro meio, você está fazendo um cross-mídia, na verdade. Você está pegando a história e adaptando para aquele meio. Transmídia é quando você conta uma única história, tá? Em canais diferentes, um pouquinho em cada canto. Você aproveita a natureza de cada canal, de cada meio, para fazer a experiência dessa história se expandir. Então vira algo muito maior. Então você pode assistir um seriado, ao mesmo tempo você está na internet buscando um site lá que tem informações secretas que expandem a experiência do seriado. Enquanto isso, tem um livro no seriado que os personagens leem e saiu na vida real. Lost fez isso muito bem. O pessoal deve estar lembrado que tinha os livros que o personagem, o Sawyer, lia, né? Então saíram esses livros, tinha a série Lost, evidentemente, tinha aquela experiência que eles fizeram, que tinha que caçar pela internet ali informações, tudo. Então tinha uma série dentro da série até, que é o negócio do Dharma Foundation. Então isso era usar diferentes mídias para contar uma única história, era a mesma história sendo expandida. A adaptação, na verdade, você vai pegar uma história, vai contar essa história em outra mídia, tendo muita atenção daí para as particularidades dessa mídia. Acho que isso que o pessoal escorrega muito, né, Formiga? O pessoal vê assim, um livro, é fácil adaptar para roteiro, é só pegar lá, mudar algumas coisinhas e está feito. E são linguagens totalmente diferentes. Você tem que obedecer aí as regras, né? Ou o que o usuário espera daquela mídia, né? Quando eu tô consumindo um quadrinho, por exemplo, eu espero alguma coisa daquela mídia. Tem toda uma linguagem diferente, até de posicionamento de quadro, de virada de página, o que você bota na página da par, e o que você bota na página ímpar. Isso tudo faz uma diferença. A própria traço, né, do artista que vai desenhar. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que a gente bota tudo no meio do mesmo balaio, adaptação. E a verdade é que as pessoas já deveriam começar a entender qual é a diferença entre adaptado, inspirado e baseado. Boa, boa. Tá? Então, eu queria trazer aqui, só para a gente refletir sobre a etimologia da palavra adaptar. Peguei aqui, estou pegando a minha colinha aqui, que é adaptare, que é encaixar com aptos adequado. Então, quer dizer, você encaixar de uma forma adequada. Muitas vezes a gente lê um livro, um quadrinho, ou sei lá o que, e vai ver o filme e fala, mas não está igualzinho. Igualzinho não vai ficar, gente. Assim, Uhum. por mais fiel que seja aquela adaptação, ela tem que ser adaptada, ela tem que ser encaixada de uma forma que fique adequada. E aí o que acontece? Muita pouca coisa é adaptada. Adaptado
seria realmente isso, encaixar da melhor forma na outra mídia. Acho que um exemplo Que é a poderia coisa. ser Sin City, né? O filme que pegou ali Sin o City quadrinho. Sin City é uma adaptação, assim como o filme do Watchmen. O Uhum, filme do Watchmen é uma adaptação. A adaptação é o que é o mais fiel à obra original. Você vai realmente se debruçar naquela obra e adaptar os elementos dramáticos daquela obra para o novo meio que você está usando. No caso, nesse exemplo que a gente está utilizando aqui, um quadrinho que foi para cinema. cinema. Como é que eu encaixo isso da melhor forma? Muita gente critica, por exemplo, a adaptação do 300, que Uhum. foi uma adaptação muito fiel ao quadrinho, mas acabou transformando o filme, ele é plástico e tal, mas talvez se ele fosse um filme que tivesse sido adaptado mais próximo a um Coração Valente, por exemplo, ele poderia ser um filme até que concorresse ao Oscar. Uhum. Mas Você vê ele como um acabou tendo aquela... detalhe, né? Um detalhe também indica Exato. a direção que você quer dar para o teu filme, para o teu projeto. Exato. E aí aquela adaptação, às vezes até muito próxima ao real, como foi Sin City, né, que parece até que você está movendo as páginas do quadrinho. Uhum. É até engraçado, né, porque o Frank Miller e o Rodrigues, né, que foi o diretor, não fizeram roteiro, né, utilizaram o quadrinho como roteiro. Como Olha que base. coisa louca, Uhum. né? É, é, mas aquilo ali é um bom exemplo de adaptação. Estou adaptando da forma mais fiel, mas isso não quer dizer que você não possa fazer algumas modificações. Então, quem assistiu o Watchmen, o filme, por exemplo, e quem leu a graphic novel, sabe que o plano final do Ozymandias mudou de uma obra para outra. No quadrinho fazia mais sentido, por conta da mitologia do quadrinho, trazer um alienígena, que seria a Uhum. ameaça final, e no filme são bombas nucleares que estão espalhadas pelo mundo. Que é que é um personagem que acaba sendo responsável por isso ali, que acaba virando um É, vilão assim no É, filme, mas né? o plano dele no quadrinho era trazer um alienígena de uma outra dimensão, Então, uma uma viagem, lula lá, né? Tipo uma lula uma gigante lula lá. lá, que até explica para quem já viu o piloto da série Watchmen a chuva de lulas que acontece no No filme. filme, na série, Na desculpa. série, né? É, mas isso é uma adaptação. Aí, até passando pro baseado, você tem como base aquela história. Você até pega elementos daquela história, às vezes lugares, personagens, mas aí já é uma adaptação um pouco mais livre, você tem uma liberdade. Então, quando a gente vai ver acontecimentos real, fato, baseados em fatos, você nunca viu adaptado em fatos, você Uhum. geralmente vê baseado em fatos, porque ele vai pegar aquele fato e vai criar elementos dramáticos para contar aquele fato. Que geralmente a vida real tem a sua dramaticidade, mas não aquela dramaticidade ficcional que a gente E procura, né? condensar, né? A gente tem 2 horas no filme ali, então você tem que Condensada, condensar, exatamente. trabalhar aquilo da melhor forma possível para não entediar também o teu espectador, né? Por isso que é baseado. Exato. É muito comum você ver nas obras baseadas, por exemplo, três personagens se tornar um, Uhum. porque talvez no livro você consiga criar momentos dramáticos mais sutis para aqueles três personagens, e no filme, como é uma história mais condensada, você acaba criando só um personagem que vai fazer aquela função dramática na Uhum. história também. Às vezes mexendo tempo e espaço também, né, Formiga? Você pega alguns acontecimentos que ocorreram em lugares diferentes, com muitos anos, muitos não, mas às vezes alguns anos de diferença entre eles, e você condensa no único acontecimento que simboliza tudo aquilo. Como acho que foi o Exato. caso do Bohemian Rhapsody, ali, o filme do Queen, né, contava a história do Uhum. Freddie Mercury, que ele é baseado, porque muita Ele é coisa ali baseado. não aconteceu. Eles pegaram e fizeram daquela forma para passar para a gente, espectador, a sensação daquilo, o que eles queriam dizer com aquilo, e trazer também dramaticidade e tensão para o momento, para não ficar um negócio chato, né? Exato, é. E aí o baseado é onde mora o grande perigo, né? Porque você trabalha com muitos elementos da obra original e outros elementos que você
acaba criando por um motivo ou por outro. E aí, para aquele fã que é xiita, Uhum. ele se rasga todo, né? Que ele fala que É. não tá igualzinho ali, não tá igualzinho, porque ele é baseado. E A gente o pode dizer, Formiga, inspirado que os hum, filmes da Marvel são baseados nos quadrinhos, né? Não são adaptados. são, não são Né? adaptados. Talvez Eles as se inspiram em animações algumas coisas lá e tal, É, mas até as criaram. anima... até as animações da DC, por exemplo, que o pessoal elogia bastante, elas Uhum, também são baseadas em obras da DC, né, dos quadrinhos, uhum, mas elas não são adaptadas, porque eles uhum, acabam criando isso, criando novos personagens ou novas situações dramáticas ali. uhum, E o inspirado é o que, tecnicamente, o pessoal da Academia Brasileira de Letras chama de bunda lelê, vale tudo. Né? Você só aham. se inspirou naquilo, se inspirou em alguma coisa, e a partir dali está criando uma coisa Algo seu, né? nova, Algo novo. algo seu, alguma coisa que você está evoluindo. Você Talvez quando a diria que o gente filme vá. do Coringa é inspirado no Coringa? Ele é inspirado. Ele é inspirado. Talvez ele tenha mais coisa de inspiração do que baseado. Uhum, Porque até pelo que a gente discutiu na nossa outra live, né, que está lá no vídeo no YouTube, lá no canal, a gente pode tirar uma conclusão de que o filme passou tudo na cabeça dele. Então ele só se uhum, inspirou na realidade e criou aquela nova realidade dentro da mente dele. uhum, Mas inspirado, talvez também, como você falou, quando a gente vai criar, como é que se diz? Produtos cross-mídia. A gente se uhum, inspira naquela obra original e cria uma coisa nova. uhum. O Watchmen série, que estreou ontem na HBO, ela é inspirada. Sim. Ela vem a partir daquele elemento, usa alguns elementos, como eu falei, a chuva de lulas, ele mostra lá até uma, uma a coisa lá dos Watchmen, que é 30 anos depois, Sim, então é o parece mesmo universo, mas é uma história própria, né? Ele criou toda própria. ele usou a história do Watchmen como se fosse a história, né? Com H maiúsculo. Então é um negócio que tudo Uhum. aconteceu e agora essa história nova se passa 30 anos depois, totalmente original. Então aquilo foi o start para ele, o inspirou a criar essa nova história, com novos personagens, inclusive. Você conseguiu assistir o Watchmen? Não consegui porque eu tô sem internet aqui em Curitiba, caiu Ah, esse sim, caos aí, não aí não consegui conseguiu hoje. entrar na HBO Go. Então eu vou guardar uma surpresinha para a próxima live de segunda-feira, até para dar esse exemplo de inspirado que eu achei bem legal como é que eles usaram ali no piloto do Watchmen. Então quem está assistindo Tá. hoje tem aí uma semana para assistir o piloto de Watchmen e segunda que vem eu vou mostrar um exemplo muito legal como é que eles fizeram uma história que todo mundo conhece, todo mundo, pelo menos que curte aí super-herói, conhece, e como é que eles fizeram essa história ali dentro da história de uma maneira inspiracional. Ah, legal. E, e agora, voltando para o nosso universo aqui, eu acho que é a primeira decisão criativa que você tem que tomar. Você tem lá um livro, um conto, alguma coisa que você queira adaptar para outra mídia, você primeiro tem que raciocinar. Eu quero adaptar, eu quero me basear nela ou quero me inspirar nela. Uhum. Até onde eu vou estar perto da realidade ali, da fidelidade com aquela obra. E veja, tem Porque. mercado e é importante, todas essas, nenhuma é melhor que a outra, né, Formiga? Acho legal te dizer isso Uhum, também, porque tem uhum, mercado, tem espaço para tudo. Você pega, por exemplo, adaptações, né, literárias aí de jogos de videogame, tipo Assassin's Creed, acho que é um que ficou bem famoso, tem uma série de livros ali, que Resident Evil. eles pegam a história do game e adaptam, né, adaptam para o livro. Então não tem uma surpresa, não tem nada novo ali. Aquilo ali é para a pessoa que gosta de ler, curte de repente o universo daquele jogo, mas não está afim de jogar, né, não gosta de jogar. Então Uhum. o cara vai lá e tem essa possibilidade. A mesma coisa com os quadrinhos. Você tem livro aí agora da Guerra Civil, por exemplo, arcos do Homem-Aranha, do Batman, né, que surgiram nos quadrinhos, mas tem uma galera que não curte quadrinho. Então
compram o livro, né, o formato literário ali, para poder vivenciar essa experiência. Né? E isso então, assim, não diminui a história. Ele está oferecendo uma outra possibilidade né, de formato para o espectador, para o leitor. Né? Ao mesmo tempo, tem ali os baseados e os inspirados, quando você quer, né, uma experiência expandida. Você já gosta daquela história, você quer mais dela, aí você pode se aprofundar, você tem outros, né, outros caminhos aí para seguir em frente com isso, não abandonar aquele universo que você gosta tanto. Acho legal esse exemplo que você deu do adaptado. O baseado, cara, 98% das biografias, das cinebiografias, são baseadas, às vezes num recorte daquele momento histórico ou daquele personagem histórico ou artístico e tal. Então, desde Tim Maia a Elton John agora, né, Elton John, enfim, é tudo baseado. Então, às vezes o cara cria ali um personagem ou outro que nem existe, mas para ter uma carga dramática em cima de algum evento, mas são baseados, eles vão pegar coisas reais. A série Chernobyl fez isso, né? Embora ela tenha sido usou livros e casos reais, eles criaram personagens. Tem uma cientista lá que foi criada para a série para representar todas as mulheres cientistas que foram muito importantes naquela situação. Como eles não podiam criar, né, usar várias atrizes e cada um fazer um pouquinho, porque perderia a dramaticidade, eles resolveram pegar aquelas mulheres todas, né, que foram muito importantes, que na época elas já eram vistas de igual para igual na União Soviética com os cientistas homens, e colocaram uma personagem que simbolizasse isso para estar lá. Que simboliza... isso é muito comum. E o inesperado... temos aí algumas obras, né? Aquele Chapeuzinho Vermelho, a Caçadora, né? E o Caçador, que é uma história de aventura, só que é Chapeuzinho Vermelho lá, que é a personagem. Ou Era Uma Vez, né? Que é uma série, é totalmente inspirado. Ele pega a partir daquela fantasia. Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Sim. Isso é inspirado, né? Se inspirou na mitologia, vamos dizer, do Abraham Lincoln e transformou aquilo numa obra nova. E aí, House é inspirado em Sherlock Holmes. Exato, até o nome deu uma brincadeira ali com Holmes, de Home, né? E House, Dr. House. E o Dr. House e o amigo dele era o Watson e o House é o Wilson. É com W. Wilson. Acho que é o Wilson. O House manca, como o Watson manca. Tem várias situações ali que são inspiradas. A primeira paciente do piloto, o nome da paciente é o nome de uma namorada do Sherlock Holmes. Olha só. Então eles brincam muito, por quê? Porque eles se inspiraram em Sherlock Holmes para criar o House. Então você vê que você tem grandes fontes aí. Às vezes o cara, tô sem ideia, aquela coisa da ideia, né? Que a gente gosta tanto de falar, né, Nando? Tô sem ideia, ou a minha ideia é tão boa. Tem várias histórias boas. House é uma história excelente. E nem por ser inspirado em Sherlock Holmes perde a sua essência, perde a sua originalidade, porque nada é 100% original, né? Você pega ali, ele se inspirou naquilo, mas ao colocar o Sherlock Holmes num hospital moderno, com toda aquela circunstância, aquilo foi se desenvolvendo em algo próprio. Então, é legal falar para as pessoas também que não é porque você se inspirou em algo que a tua obra vale menos ou é menos importante. Né? Nada disso. Star Wars é uma mistura de inspirações aí. O cara pegou faroeste com história de samurai, com história de capa e espada e tal, colocou no espaço e virou Star Wars. Né? Então... que, na verdade, quando a gente começa a misturar muita coisa, aí sim fica com aquela roupagem de cara nova, né? E talvez eu queira trazer esse pensamento assim, talvez um pouco mais próximo. Entendi. Tá. De uma inspiração direta, de repente, de uma obra só e tal. Que é o caso, acho que do House, o Era Uma Vez, né? Que é aquela série, Once Upon a Time. É muito isso. E tem várias e várias outras aí que a gente pode procurar. E às vezes você pode inspirar um personagem, né? Você tem a sua obra ali,
mas por que não ter um personagem inspirado em Sherlock Holmes, por exemplo, Robin Hood, ou como a gente já falou, Monteiro Lobato agora Um domínio tá no público, domínio né? público, tantos personagens bons aí em domínio público, que você já tem ali um carinho do público, que eles já vão. É um personagem que já tem talvez um arco já mais bem definido, características bem definidas, que você pode usar aquilo ali e falar, pô, como é que seria o meu personagem, sei lá, como é que seria o Sherlock Holmes aqui nessa história que eu estou contando de namoro dentro de um escritório, por exemplo. Uhum, Que, então é legal a galera saber que existe isso. com E certeza. tem muita gente que me procura que já escreveu o primeiro livro e quer adaptar o próprio, né? Eu tenho já Uhum. meu livro, eu quero escrever um roteiro para, de repente, fazer um projeto de filme, de série. Como é que faz isso? A primeira coisa, eu acho que é usar esse filtro, né, Nano? Exato. Vai ser adaptado, baseado ou inspirado. Então, muito importante isso que o Formiga falou, né? Então, vamos partir para a prática um pouco aqui, né? Você tá com a ideia aí de adaptar alguma coisa, talvez sua própria história ou não. Se não for a sua própria história, você tem que ter o direito da adaptação né, do personagem, do cenário, do que quer que você vai ali adaptar, né? A não ser que esteja em domínio público, como a gente já falou aqui. Domínio público no Brasil, a legislação é a seguinte: 70 anos a partir da morte do autor. Então você vê aí, Monteiro Lobato já está morto há mais de 70 anos, então a obra dele caiu em domínio público. Então você pode usar, pode adaptar, pode escrever um novo capítulo do estilo Pica-Pau Amarelo, se você quiser, fazer o que você quiser, que não tem problema. Tá? Agora com outras obras, não. Seja de videogame, do que quer que seja, não é só porque você está saindo daquela mídia para outra mídia que você tem direito de explorar. Não é assim. Então você tem que ver se você tem o direito ou não. Se você tem, o próximo passo é fazer isso que o Formiga tão sabiamente colocou. O que você quer? Você quer simplesmente adaptar aquela sua história para outra mídia, né? Ou você quer contar outras histórias dentro daquele universo, né? Em outra mídia, ou você quer se inspirar em algum acontecimento, algum personagem, alguma coisa ali da sua história para criar uma história completamente nova em outra mídia. Você tem que ter isso em mente. E pode, tudo bem, todas as formas são válidas para expandir ali o teu universo. Exatamente. Só uma lembrança, né, Nando, já que você falou disso, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, eu quero fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Meu amigo, tem que se basear no livro do Monteiro Lobato. Não adianta se inspirar naquela série que você via quando criança, na Globo ou qualquer coisa Exatamente, do bem colocado. tipo, porque aquilo ali tem direito próprio, porque já é uma adaptação daquela pessoa. Assim como o teu Então, livro vai ter direito próprio, se você escrever um livro, né, inspirado lá no Monteiro Lobato, no original, vai ter um direito próprio, vai ser seu daí. exatamente. Por exemplo, daqui a pouco os caras sempre estão brigando lá nos Estados Unidos, mas daqui a pouco o Super-Homem entra no domínio público. Uhum. Só que o Super-Homem que foi inventado lá atrás pelo aquele cara, ele tinha várias características que não existem hoje. Exato, sendo Hoje, transformado com o tempo aí para exatamente, manter o domínio público sob controle. O americano é muito esperto nessas coisas. exatamente, exatamente. Ah, então quer dizer que eu posso usar, sei lá, o cachorro Krypton, por exemplo, que era o cachorrinho lá. Cara, isso não foi inventado pelo criador. Isso não Exato. pode. Ah, o Apocalipse, por exemplo, que é um inimigo do Super-Homem. Posso usar? Não pode, porque isso foi Uhum. criado depois. E assim vai. É coisa bem complexa. Você vai querer usar coisa do mercado americano, principalmente, eles têm umas leis um pouco diferentes, né? E então eles seguram muito o personagem, né? Tanto é que o Mickey continua sendo da Disney, né? Uhum, O Conan é da Marvel hoje, né? Então o uhum, Robert E. Howard já está morto, né? Há mais de 70 anos, mas o Conan foi adquirido, foi adaptado para os quadrinhos e aí depois para outro tipo de adaptação de cinema. Então tem todo esse rolo aí uhum. que merece atenção. Até perguntaram aqui, né, sobre as fanfics, tal, como é que funciona com fanfic, né? Gênios pensam igual, hein? Entendeu? Eu também olhei isso e falei, caraca. É importante, que é um gênero muito querido, as pessoas gostam muito de fanfic. Né? O que é fanfic, para quem não conhece? É quando você fã, escreve uma história de ficção baseada em algo que você gosta. Né? Então, se eu quiser escrever um livro aqui do Harry Potter, imaginando uma história do Harry Potter, eu posso, e tudo bem, isso chama-se fanfic, tá?
mas é uma coisa não oficial, tá? É uma coisa assim que convencionou-se na internet o pessoal fazer sem fins lucrativos, como uma espécie de hobby, e bacana, legal. Mas assim, no caso do Harry Potter, a J.K. Rowling é muito gente boa, ela vai lá, ela comenta nas fanfics da galera, ela estimula. Já a Mulher do Crepúsculo diz que ela é tipo horrível, assim, que ela vai lá e processa as criancinhas que escrevem as histórias no universo dela, sabe? Então, a fanfic é uma coisa totalmente não oficial. Tá? É uma É, brincadeira. É uma brincadeira. eu E você conheço um tem que criador, encarar assim. eu conheço um criador que fez aí um filme do Batman, ganhou vários prêmios de fanfic e tal, mas hoje se alguém vem pedir um conselho e fala, cara, o que você acha de uma fanfic? O meu primeiro conselho seria não fazer, e o segundo não. Se é uma brincadeira, de repente você está na faculdade, é um treino ali de estudante, é um exercício que você está fazendo, eu até vejo algum tipo de valor. Mas, assim, você em casa hoje vai sentar, vai escrever uma história, sei lá, do universo do Harry Potter, do Crepúsculo, sei lá do que, do Batman. Para que, gente, você vai, eu vejo pelo menos dessa forma, perder seu tempo, perder seu miolo, perder sua, sabe, seu tempo ali, podendo criar uma coisa sua, É, podendo ir para um lado só seu. Eu o que eu entendo que tem um observo no. valor, eu sei que tem um amor ali por trás, tem muita gente que faz fanfic, por exemplo, do Walking Dead. Eu entendo Uhum. isso tudo. Mas, por exemplo, o Walking Dead eu acho que é um bom exemplo. Por que você não faz um rolê ali de morto-vivo só seu? Até porque essa cânone, né, e toda a mitologia de morto-vivo está aí para todo mundo usar. Uhum. Então, será que você precisa usar os personagens do Walking Dead, o mundo do Walking Dead? O que eu Sabe? diria assim Eu na não sei, eu prática, não. galera, assim, né, tem muita gente no Wattpad ali que faz fanfic e tal, né? Primeiro dá uma pesquisadinha sobre como é a reação do autor à fanfic, tá? Só para você evitar problema. Porque às vezes está escrevendo ali tô brincando com isso, legal, escrevi aqui uma fanfic, não é só para os meus amigos, mas vai que esse negócio explode, tá? Vai que de repente, né, tipo, tem um alcance maior do que você imagina e vai que o autor se sente incomodado com isso. Então isso pode gerar um probleminha para você. Mas fala assim: "Ah, Nano, mas eu não tive nenhum ganho com isso. Eu não cobrei nada, o cara não pode me processar". Ele pode sim. Você pode não ter tido um ganho financeiro, mas você teve um ganho em termos de marketing, em termos de imagem, né? Então, um advogado mais maldoso pode argumentar que todos esses seus ganhos aí, você deve então algo ao autor, tá? Estou dizendo para você, não faça nunca fanfic, não é isso, mas só faça o dever de casa, né? Saiba qual é a reação do autor ali a isso, e não caia nunca no erro de querer lucrar algo em cima da tua fanfic. Se você escolheu fazer para treinar, se você quer ter uma base de fãs grande, faz parte do fã-clube de alguma coisa ali, tudo certo e tal, mas não, com muito cuidado na forma que você vai usar. Não coloque isso na Amazon, não faça uma publicação, porque aí pode realmente te complicar. Eu já vou para outro lado. Eu já Já vou falando resolve não assim, cara, arriscar, né? para que fazer isso? Para que se meter nesse negócio? Porque, Dano, você que é o nosso advogado aí, eu também não poderia alegar, por exemplo, que tudo bem, você não teve ganho nenhum, você não tem nada, mas você de alguma forma prejudicou a minha obra. Eu Pode poderia virar falar. e falar assim, o cara foi para um rolê ali que ele está fazendo uma visão do meu personagem que eu acho errada. Tu Uhum. pega o Alan Moore, que é um cara, né, que escreveu o Watchmen, o V, ele que vendeu os direitos já enche o saco de uma coisa que ele não tem, que são os direitos da obra. Quando sai um filme, sai uma série, ele já enche o saco falando. Imagina o cara que nem tem um direito. E muito cuidado, Assim, gente, se forem fazer fanfic do Alan Moore, porque além de tudo o cara é bruxo, o cara faz aí umas bruxarias pra faz, galera e tal. Né, eu faz vi o magia Damon negra. Lindelof aí falando ontem que ele acha que o Alan Moore amaldiçoou ele, porque desde que ele adaptou ali o ótimo, a vida do cara tá uma desgraça. Então, Yeah. gente, cuidado. E principalmente se for do amiguinho, né? Eu tenho um amiguinho que pô, escreveu sei lá, um quadrinho, um livro infantil e tal, e eu estou continuando aquilo. Vai lá no Uhum. amiguinho, pede autorização, de repente consulta um advogado, bota tudo no papel, não quer combinado, não sai caro.
eu acho que isso é um caminho muito espinhoso, porque no começo é tudo uma maravilha, né, Nano? E de repente Uhum. as coisas vão desandando. Eu já vi muita coisa desandar e coisa que era própria, hein? Imagina você usar Sim. de coisas do... Música, então, por exemplo, galera que está aí fazendo um curta, alguma coisa, vou usar essa musiquinha, vou usar só um trecho, não cai naquela historinha, mas se eu usar 5 segundos, 8 segundos, 7 segundos, sai É. fora dessa, E assim, porque gente, é isso que o muito Formiga está perigoso. dizendo é muito real, porque, como eu falei, do ponto de vista da literatura, e às vezes a literatura ela fica meio contida ali em alguns pontos e tal, tua história às vezes não ganha o mundo, então você não chega a ser incomodado legalmente. No audiovisual isso é mais complicado, porque você já faz aquilo ali, caiu no YouTube, caiu em tal lugar, aquela coisa se espalha, assim, sabe? Então eu já vi também muita história no audiovisual muito mais encardida, assim, realmente, porque envolve daí, putz, é imagem, é som, envolve muitos outros direitos ali, sabe? Sabe o que eu vejo na literatura, e principalmente do escritor amador? Primeiro, citar música dentro de livro. Isso é muito perigoso. Às vezes letras inteiras, às vezes parte Uhum, de letra. Segundo, trailer de livro. O cara pega imagens aí, às vezes imagens de outros filmes, uhum. trilha sonora. Cara, isso é perigoso demais. E tem uns que ainda capa. Usa uma figura na capa, você tem o direito daquelas figuras. Eu acho que a gente está até indo para um outro lado aqui desse papo, mas depois eu vou combinar com o Dano da gente fazer um papo só de direito autoral, Vamos sim. que é muito importante. A gente já tem um advogado aqui, vamos usar. Então vamos E a lá. lei do. Nós que somos escritores, a gente tem que gostar de ler, né, Nano? E a lei do direito autoral é aquela mais molezinha de ler, né, cara? Tem que ter Uhum. ali 20 páginas, sei Não, lá. ela é tranquilinha Pode. e ela é bem explicadinha, assim. Né? É que tem aquela Exato. linguagem chata pra gente, né, que não está acostumado com isso, é uma linguagem chata, mas você baixa na internet ali, né, não tem grandes complicações, porque vale a pena para você não se incomodar com isso, se você quer tomar um rumo profissional mesmo, né, se você não está ali escrevendo só para você, como um hobby, se você quer, né, colocar aí suas histórias para o mundo, vale a pena você tentar para isso. Mas como o Formiga falou, a gente pode fazer uma live só sobre isso, para tirar dúvidas disso, para a gente não perder aqui o fio da meada O da, fio da, da meada da da adaptação. adaptação. Exato. Eu não sei quanto é que a gente está de tempo aí, Nano. Já estamos no final? Como é Estamos que a no gente está final, aí? estamos no final, né? Então por isso até que a gente pensou, né, Formiga, em fazer mais uma live, expandindo esse assunto, porque é um assunto muito legal, assim, tem muita coisa para trazer para vocês. Então, o que vocês acham? Comenta aqui para a gente. Vocês querem mais uma live É, falando mais sobre adaptação? Como de repente adaptar? O que você tem que prestar atenção? Ou vocês querem que a gente vá para outro assunto na semana que vem? O que vocês querem aí? Comenta para a é. gente dar uma olhadinha. Ó, já vi aqui que o pessoal está falando muito dessa live de direito autoral. Essa aqui a gente vai ter que agendar. Não pode Uhum, ser uma coisa também, gente, de uma hora para outra, porque como a gente está falando de lei, é muito uhum, importante a gente trazer, assim, não que a gente não traga informação precisa, mas uhum. a gente trazer, assim, Fundamentado juridicamente a coisa, né? fundamentar juridicamente para não deixar vocês também aí enrobados. Então, já estou vendo Isso. ali o pessoal perguntando se pode citar música, se pode citar personagem, como é que pode fazer. Nós vamos levantar todas essas informações e vamos fazer uma live só disso. Isso aí. Para a próxima live, eu vou trazer aí algumas técnicas muito legais de adaptação. Então, vou deixar um dever de casa aqui para a galera ver o piloto do Watchman, a série Watchman, porque eu vou utilizar ela até para falar sobre um pouco sobre adaptação e sobre inspiração, e vou contar uma história aqui, ó, de uma obra que eu fiz inspirada. Muito legal, Maravilha. Maravilha, tá bom? galera. Também vou falar então semana que vem, continuando falando sobre a adaptação, vou falar sobre o que você tem que prestar atenção no livro e no filme, no que eles são essencialmente diferentes em termos de linguagem, tá, galera? Então falaremos disso semana que vem também. E daí a gente fica para fazer a direito autoral na próxima. Beleza? Só quero dividir com vocês minha alegria que chegou a prova do meu livro aqui, que eu escrevi para Ó, meu filho, né? O Pequeno Livro Negro da Paternidade. Então, em breve teremos novidades aí sobre isso. É só para dividir o bom momento com vocês aí, galera. Obrigado para todo mundo que ó, ficou com a parabéns aí, gente. Nano. Valeu, Formiga. Parabéns, Obrigadão. Nano. Já nem li, já sei que é muito bom. Opa, maravilha. Tô esperando você.
Tô esperando você dar o ok e mandar aquela conta bancária que eu quero depositar o meu dinheiro, eu quero o meu autografado. Opa, com certeza, com certeza. Formiga, obrigado mais uma vez, cara. Foi ótimo. A gente tenta fazer live de 20 minutos, não dá, ó, estamos em 40 já, mas a gente promete que vai tentar ser mais ágil nas próximas aí. Que se deixar, a gente fica 2 horas falando. Né, É galera? isso mesmo. Nano, é sempre uma maravilha falar com você. Galera, é uma alegria ter vocês aqui. Continuem aí mandando as perguntas, a gente depois dá uma olhada nas perguntas e isso é material para as próximas lives. Com certeza. Obrigado. Eu vou comprar fone uma coisa que não caia. Valeu, gente. Brigadão, Formiga. Até segunda que vem, então, galera. E conversem com a gente no Instagram e vão lá no YouTube, importante que vocês se inscrevam lá e comentem, certo? Brigadão. Abraço, até a próxima, gente. Até a próxima.